nome de Deus e do povo de Nepomuceno, declaro aberta a 25ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Nepomuceno. Uma boa noite a todos os vereadores, todos aqui da mesa, todos presentes e os internautas que estão nos assistindo. Pedi ao nosso amigo hoje, como secretário, Francis Garcia, para que faça a chamada. Adelano de Carvalho. Presente. Admilson Alexandre da Silva. Presente. Antônio José Alexandre Lima. Falta justificada. Francis Garcia Veiga. Presente. Júlio César Ezequiel. Presente. Lineu Marcos Tonelli. Falta justificada. Mário César Batista Leandro. Presente. Nivaldo Duque Rodrigues. Pedro Giovanni Militani. Ronaldo Sebastião Vitor Azarias. Washington Correia Clima Neto. Obrigado, vereador Francis. A ata da 24ª reunião ordinária, vou levar em deliberação, não houve tempo hábil de fazer a ata, e aí depois mandaremos por e-mail dos senhores, e se tiver alguma correção a ser feita, é só informar essa casa. Aí vou colocar em votação a deliberação da ata. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados, se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado. Quando não temos leitura, vamos direto à palavra livre. Senhores, vereador Delano, vereador Edmilson, Júlio César, vereador Mário. Podemos passar para o projeto direto, vereador Washington. Então, o projeto de lei 746, 30 de maio de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019 e da outras providências. Pedir para a leitura dos pareceres do projeto, primeiramente. Parecer conjunto das comissões de Constituição, Legislação, Justiça, Presidente, Redação Final e de Finanças Públicas. Se aparecer conjunto, dispensa a leitura, ué. Todo mundo já tem conhecimento, pelo menos em tese ou não. Todos entendem assim? Ok. Passar direto, então. Agora, os pareceres, vou colocar os pareceres em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados, se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado. Das emendas, os senhores entendem que devem fazer a leitura de cada emenda? Não? Então, podemos tacar tudo junto. Pode dispensar, presidente. Passar direto à aprovação. Ok, vereador Edmilson. Então, vou colocar o projeto de lei 746, com as emendas, em única discussão e votação. Pois não, vereador Washington. Eu acho que as emendas As têm emendas que ser primeiro. votadas em separado. Sim. Perfeito. Então, vou colocar as emendas em primeira e única discussão e votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados. Se forem contra, levante-se e manifeste. O teor das emendas. Não, a leitura do parecer, mas a emenda tal, Então, tal. a maioria dispensou a leitura das emendas. Eu perguntei antes. Eu queria até ler as emendas. Lê. Então, vamos fazer a leitura das emendas. Pedir à secretária Ivanildo, de todas, que faça a leitura de todas as emendas. Emenda ao projeto de lei número 746, de 30 de maio de 2018, que dispõe sobre a LDO de 2019. Tipo de emenda aditiva. Fórmula de promulgação. Acrescente-se ao anexo de metas e prioridades. O anexo de metas e prioridades para 2019 da Câmara Municipal de Nepomuceno. Justificação. O artigo 65, inciso 2º da Carta Magna
com o artigo 4º da Lei Federal 4.320/64, determinam que pese o projeto de lei ser de iniciativa do Poder Executivo, as metas de todos os órgãos de administração direta e indireta devem ser abrangidos. O Poder Executivo não inclui as metas e prioridades do Poder Legislativo, fazendo-se necessário essa emenda. Plenário da Câmara de Vereadores de Nepomuceno, 13 de julho de 2018. Mesa diretora, presidente vereador Pedro Giovanni Militani, vereador Lineu Marques Tonelli, vereador Nivaldo Duque Rodrigues. Emenda ao projeto de lei número 742, de 30 de maio de 2018. Emenda número 2. Tipo de emenda modificativa. Formulação de promulgação, altere-se o artigo 40, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 40. Não serão concedidas quaisquer benefícios de natureza tributária repercutindo em ausência de renúncia de receita. Justificação. A excelentíssima senhora prefeita chancelou declaração do assessor contábil que não haverá renúncia de receita para os próximos 3 anos. Plenário da Câmara de Vereadores de Nepomuceno, 13 de julho de 2018. Vereadora Edmilson Alexandre da Silva, vereador Antônio José Alexandre Lima e vereador Mário César Batista Leandro. Emenda ao projeto de lei de número 746, de 30 de maio, emenda de número 03. Tipo de emenda supressiva. Fórmula de promulgação, suprima-se o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 2º. Justificação, pagamento de cursos para formação de lideranças comunitárias não é despesa que afeta o município. Somente se justificaria caso a ação tivesse alguma ligação com o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Lei número 1309 de 2014, mas o texto original não contém qualquer menção nesse sentido. Plenário da Câmara dos Vereadores de Nepomuceno, 13 de julho de 2018. Vereadora Edmilson Alexandre da Silva, vereador Antônio José Alexandre Lima, vereador Mário César Batista Leandro. Emenda de número 04 ao projeto de lei número 746, de 30 de maio de 2018, que dispõe sobre a LDO de 2019. Tipo de emenda supressiva. Fórmula de promulgação, suprima-se o inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 2º. Justificação, calendário anual de reuniões com as lideranças comunitárias. A LDO estabelece as normas para a elaboração e execução da LOA. Ações que não envolvem as finanças públicas não são matéria da LDO. Plenário da Câmara de Vereadores de Nepomuceno, 13 de julho de 2018. Vereadora Edmilson Alexandre da Silva, vereador Antônio José Alexandre Lima, vereador Mário César Batista Leandro. Emenda de número 05 ao projeto de lei de número 746, de 30 de maio de 2018, que dispõe sobre a LDO de 2019. Tipo de emenda modificativa. Fórmula de promulgação. O caput do artigo 21 passa a vigorar com a seguinte redação. A celebração de termo de fomento entre o poder público e as organizações da sociedade civil depende da observância do artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000 e das normas previstas da Lei Federal 13.019 de 2014. Justificação de acordo com a Lei nº 13.019 de 2014, que estabelece os convênios que passaram a ter os nomes de termo de fomento envolvendo transferência de recurso ou acordo de cooperação, quando não envolve transferência de recurso. A Lei 13.019 de 2014 já está em vigor desde 1 de 2017. Portanto, trata-se de uma condição includente e não excludente. Plenário da Câmara de Vereadores de Nepomuceno, 13 de julho de 2018. Vereadora Edmilson Alexandre da Silva, vereador Antônio José Alexandre Lima, vereador Mário César Batista Leandro. Emenda ao projeto de lei número 746, emenda de número 06. Tipo de emenda modificativa. Fórmula de promulgação. O artigo 46 passa a vigorar com a seguinte redação. As organizações da sociedade civil beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se a uma fiscalização do Poder Executivo, através da Comissão de Monitoramento e Avaliação prevista no inciso 9º do artigo 2º da Lei Federal 13.019 de 2014, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. Justificação, adequação do texto à forma de fiscalização imposta pela Lei 13.019 de 2014. Plenário da Câmara dos Vereadores de Nepomuceno, 13 de julho de 2018. Vereadora Edmilson Alexandre da Silva, vereador Antônio José Alexandre Lima, vereador Mário César Batista Leandro. Emenda de número 07 ao projeto de lei 746, de 30 de maio de 2018, que dispõe sobre a LDO de 2019. Tipo de emenda modificativa. Fórmula de promulgação. O caput do artigo 35 passa a vigorar com a seguinte redação.
Caso seja necessária a limitação de empenho e de movimentação financeira para atingir a meta de superávit primário, nos termos do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, será fixado separadamente percentual de limitação para os projetos, atividades ou operações especiais e calculadas de forma proporcional à participação de cada poder em cada um dos citados conjuntos, excluídos as relativos às. O parágrafo 2º do artigo 43 passa a vigorar com a seguinte redação: a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de que trata o caput deste artigo deverão ser elaboradas de forma a garantir o cumprimento da meta de superávit primário estabelecida nesta lei. Justificação: o artigo 12 já declara que o município alcançará superávit primário. Logo, o artigo 35 e o parágrafo 2º do artigo 43 devem manter a mesma coerência. Plenário da Câmara dos Vereadores de Nepomuceno, 13 de julho de 2018. Vereadora Edmilson Alexandre da Silva, vereador Antônio José Alexandre Lima, vereador Mário César Batista Leandro. Emenda de número 08 ao projeto de lei de número 746, de 30 de maio de 2018, que dispõe sobre a LDO de 2019. Tipo de emenda: modificativa. Forma de promulgação: o inciso 2º do artigo 15 passa a vigorar com a seguinte redação: alienação de bens móveis e imóveis, identificada pelo seu respectivo código de fonte e destinação de recursos. Justificação: a declaração expressa da Prefeitura, chancelada pela excelentíssima senhora prefeita, de que não haverá renúncia de receita, implica na impossibilidade de citar no projeto de lei o incentivo ao pagamento de débitos inscritos em dívida ativa do município. Manter o texto significa gerar insegurança jurídica na execução orçamentária. É preciso restabelecer a coerência. Plenário da Câmara de Vereadores de Nepomuceno, 13 de julho de 2018. Vereadora Edmilson Alexandre da Silva, vereador Mário César Batista Leandro, vereador Antônio José Alexandre Lima. Emenda ao projeto de número 09 de lei 746, de 30 de maio de 2018, que dispõe sobre a LDO de 2019. Tipo de emenda: de redação. Fórmula de promulgação: o inciso 9º do artigo 4º, para melhor adequabilidade à nomenclatura em vigor da contabilidade pública, passa a vigorar como a seguinte redação: natureza de despesa. Justificação: o nome corrente é elemento de despesa e não esfera orçamentária. Fundamento: portaria conjunta de número 2, de 22 de dezembro de 2016, e portaria de número 840, de 21 de dezembro de 2016, da STN. Constitui o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, 7ª edição, página 74. Plenário da Câmara de Vereadores de Nepomuceno, 13 de julho de 2018. Vereadora Edmilson Alexandre da Silva, vereador Mário César Batista Leandro, vereador Antônio José Alexandre Lima. Emenda de número 010 ao projeto de lei número 743/6, de 30 de maio de 2018, que dispõe sobre a LDO de 2019. Tipo de emenda: modificativa. Forma de promulgação: o inciso 3º do artigo 6º passa a vigorar com a seguinte redação: anexo do orçamento fiscal discriminando a receita e a despesa por órgão e autarquia. O município está submetido ao RGPS, INSS e não possui regime próprio de previdência social, RPPS. Logo, não terá orçamento de seguridade social. Além disso, não possui fundações, empresas estatais, dependentes e também não possui sociedades de economia mista. Plenário da Câmara de Vereadores de Nepomuceno, 3 de julho de 2018. Vereadora Edmilson Alexandre da Silva, vereador Antônio José Alexandre Lima, vereador Mário César Batista Leandro. Emenda ao projeto de número 11 de lei, do projeto de lei número 746, de 30 de maio de 2018, que dispõe sobre a LDO de 2019. Tipo de emenda: modificativa. Forma de promulgação: o caput do artigo 9º passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 9º. As receitas e despesas constantes na lei orçamentária anual e nos quadros que integram serão expressos em valores correntes. Justificação: orçamento tem valores e não preços. Plenário da Câmara de Vereadores de Nepomuceno, 13 de julho de 2018. Vereador Edmilson Alexandre da Silva, vereador Antônio José Alexandre Lima, vereador Mário César Batista Leandro. Emenda de número 012 do projeto de lei número 746, de 30 de maio de 2018, que dispõe sobre a LDO de 2019. Tipo de emenda: modificativa. Forma de promulgação: o inciso 3º do artigo 10 passa a vigorar com a seguinte redação: demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e no desenvolvimento da educação básica de responsabilidade do município para fins de cumprimento do artigo 212 da Constituição da República de 1988. Justificação: não se pode excluir do caput do ensino 25% os gastos com educação especial e a educação de jovens e adultos. A instrução normativa do Tribunal de Contas de Minas Gerais, número 13 de 2008, artigo 2º, inciso 2º, garante esse direito. Artigo 2º, os estados e municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.
Os municípios oferecerão educação infantil em creches e pré-escolas, incluída a educação especial nos termos dos artigos 1158, inciso 3º, parágrafo 3º, da Lei Federal de 9.394 de 96, e com prioridade o ensino fundamental, garantida sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria, educação de jovens e adultos, mediante a manutenção de cursos e exames supletivos. Plenário da Câmara de Vereadores de Nepomuceno, 13 de julho de 2018. Vereadora Edmilson Alexandre da Silva, vereador Antônio José Alexandre Lima, vereador Mário César Batista Leandro. Emenda ao projeto de lei número 746, de número 13, de 30 de maio de 2018, que dispõe sobre a LDO de 2019. Tipo de emenda, modificativa. Fórmula de promulgação, o artigo 32 passa a vigorar com a seguinte redação. Os remanejamentos, transposições e transferências previstos no inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal de 1988 somente poderão ser realizados por lei específica, indicando a pertinência de sua utilização como estorno de verbas específicas e justificando a necessidade sem computo um percentual do que se refere ao artigo 7º, inciso 1º da Lei Federal de 4.320 de 64. Justificação: o Tribunal de Contas de Minas Gerais não permite esse dispositivo por decreto. Consulta Tribunal de Contas, de número 95.080/27. As reacolações orçamentárias, remanejamentos, transposições e transferências surgem de repriorização das ações governamentais e depende de prévia autorização em lei específica, tendo em vista a princípio da exclusividade orçamentária. Não acrescem valores ao total da despesa autorizada e, portanto, altera as dotações apenas em seu aspecto qualitativo, representando estornos de verbas. Plenário da Câmara de Vereadores de Nepomuceno, 3 de julho de 2018. Vereadora Edmilson Alexandre da Silva, vereador Antônio José Alexandre Lima, vereador Mário César Batista Leandro. Emenda de número 14 ao projeto de lei número 746, de 13 de maio de 2018, que dispõe sobre a LDO de 2019. Tipo de emenda, modificativa. Forma de promulgação, o artigo 30 passa a vigorar com a seguinte redação. O projeto de lei do orçamento de 2019 preverá a permissividade de abertura de créditos adicionais suplementares até 30% do valor do orçamento. Justificação: o Executivo pede 60% para suplementar por decreto percentual abusivo. O Tribunal de Contas recomenda 30%. Emenda de parecer prévio, Primeira Câmara do Tribunal de Contas, processo número 91.2438, prestação de contas do Executivo Municipal. Considerando a autorização contida na LOA para suplementação e dotações em percentual de 30%, manifestou-se também pela recomendação ao chefe do Poder Executivo no sentido de que, ao encaminhar à Câmara Municipal as propostas de lei orçamentárias relativas aos próximos exercícios, contemple um percentual de suplementação que não ultrapasse o limite de 30% das despesas fixadas na LOA. Plenário da Câmara de Vereadores de Nepomuceno, 30 de julho de 2018. Vereadora Edmilson Alexandre da Silva, vereador Antônio José Alexandre Lima, vereador Mário César Batista Leandro. Emenda ao projeto de lei número 746, de 30 de maio de 2018, que dispõe sobre a LDO de 2019. Emenda número 15. Tipo de emenda, modificativa. Fórmula de promulgação. O parágrafo 2º do artigo 37 passa a vigorar com a seguinte redação. A administração direta e indireta do município somente poderão realizar operações de crédito e encampar dívidas passivas ao longo prazo através de leis específicas, ficando já autorizadas a renegociar as dívidas já existentes, com o objetivo de aderir a programas de refinanciamento de dívidas. Quando comprovada a vantajosidade das taxas de juros, da redução de multas e da dilatação do prazo de amortização e nos atos homologados pelos credores, a Câmara Municipal deverá ser informada por ofício dos pormenores da renegociação. Justificação: operação de crédito é o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes de venda de termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas. Estabelece a necessidade de prévia expressa autorização para a contratação no texto de necessidade da lei orçamentária, sem créditos adicionais de lei específica, tendo em vista que não há como evidenciar na LOA o ato da encampação, assunção de dívida com o INSS, por exemplo. O texto proposto dá mais transparência quando o Executivo necessitar de assumir alguma dívida de longo prazo. Plenário da Câmara de Vereadores de Nepomuceno, 3 de julho de 2018. Vereador Edmilson Alexandre da Silva, vereador Antônio José Alexandre Lima, vereador Mário César Batista Leandro. Emenda ao projeto número 16, ao projeto de lei número 746, de 30 de maio de 2018, que dispõe sobre a LDO de 2019. Tipo de emenda, modificativa. Forma de promulgação, o artigo 51 passa a vigorar com a seguinte redação.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificação: de acordo com a técnica legislativa imposta pela Lei Complementar de número 95 de 98, não se altera o dispositivo legal sem mencionar o que está sendo alterado. Plenário da Câmara de Vereadores de Nepomuceno, 13 de julho de 2018. Vereador Edmilson Alexandre da Silva, vereador Antônio José Alexandre Lima, vereador Mário César Batista Leandro. Emenda ao projeto de lei número 746, de 30 de maio de 2018, que dispõe sobre a LDO de 2019, número 17, de 2018. Tipo de emenda: modificativa. Fórmula de promulgação: altere-se o item 85, Secretaria Municipal de Educação, que passa a vigorar com a seguinte redação: viabilizar o transporte de alunos em eventos culturais escolares dentro e fora do município, bem como viabilizar o custeio de transporte universitário de acordo com o artigo 202 da Lei Orgânica Municipal. Oferecer transporte escolar aos alunos de educação básica pública e de ensino superior para desenvolver atividades e projetos educacionais. Altere-se na unidade 2.6, Secretaria Municipal de Educação. Demonstrativo de metas físicas e fiscais por ações. O item 1268, página 214, que passa a vigorar com a seguinte redação: 1268, manutenção do serviço público de educação, recursos próprios vinculados à educação básica, educação e ensino superior. Altere-se na unidade 2.06, Secretaria Municipal de Educação, anexo 6, demonstrativo das metas físicas e fiscais por ações. O programação item 2160, página 214, que passa a vigorar com a seguinte redação: manutenção, atividades de transporte escolar, ensino fundamental, ensino superior e atendimento. Justificação: a presente emenda se faz necessária, pois, de acordo com o artigo 212 da Lei Orgânica do Município de Nepomuceno, o transporte de estudante de ensino médio e superior terá que ser previsto pelas leis orçamentárias, desta feita omitido pelo presente projeto de lei LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, enviada a essa eglégia casa. Plenário da Câmara dos Vereadores de Nepomuceno, 16 de julho de 2018. Vereador Adelano de Carvalho. Eu vou colocar, então, as emendas em votação. Se tiver algum voto contrário, fale o número da emenda. Eu já coloco todas juntas, né? A primeira. Vocês preferem de uma a uma? Ou... Porque do jeito que eu falei, a pessoa só... Né? Aí o vereador Washington colocou que a primeira é contrária, vereador Washington. É isso? É exato. Então, vou colocar as emendas em votação. Né? Aqueles que foram favoráveis, mantém sentado. A todas. Aqueles que foram contrários, né? Levante e se manifeste o número. Manifeste o número da emenda. Seria mais plausível, presidente, que se eu colocasse cada uma de per si, cada uma... Porque eu vou votar contra e não estou votando contra todas. Sim. Então, mas aí fica, né, marcado que o senhor votou contra só a primeira, a número 1. Eu tenho restrições à 15ª e à 17ª. Certo. E a primeira. Entendi. Aí o senhor quer fazer a justificativa dessas? É porque se lesse pelo menos essas... Porque haja senão as pessoas não vão entender por que eu estou votando Entendi. contra. Então vamos de uma a uma, então é melhor, né? Então, levar essa primeira em votação, aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados, se forem contra, levante-se manifeste. Um voto contrário do vereador Washington. Tem justificativo, vereador? Quero justificar, salvo melhor juízo, que essa emenda ela se refere de forma genérica à renúncia de receita. Não é isso que daí? Ah, não. Então é a segunda. É uma que fala de restrição de receita aí. Essa é referente ao orçamento da Câmara. É a primeira. Eles não colocaram. A segunda modificativa,
Número 2. A número 1, se o senhor quiser colocar em votação, eu sou favorável. Ok. Repetir aí, então, a leitura da número 2. Altere seu artigo 40, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 40. Não serão concedidos quaisquer benefícios de natureza tributária repercutindo em ausência de renúncia de receita. Justificação. A excelentíssima senhora prefeita chancelou declaração do assessor contábil que não haverá renúncia de receita para os próximos 3 anos. Plenário da Câmara de Vereadores de Nepomuceno, 13 de julho de 2018. Essa? Eu votei contra essa emenda. Tá, vou levar, então, agora em primeira votação a segunda emenda. Aquele que se for favorável, mantém sentado. Se for contra, levante-se e manifeste. Um voto contrário, vereador Washington. Qual a justificativa, vereador? Eu justifico o seguinte, a emenda ela é atual, importante. Realmente não se pode ter renúncia de receita. É muito bem colocado, eu acho que o mundo caminha nesse sentido. Só que, da maneira genérica que se colocou, ela ignora os 20% da população que está abaixo da linha da pobreza. Eu acho que ela não poderia ser genérica, porque há determinado grupo populacional que essa tributação, de fato, vai caracterizar em tomar o patrimônio de determinadas pessoas. Quem está abaixo da linha da pobreza e tem uma casa e é assistido pelos órgãos sociais, eu acho que essa faixa da população merecia um tratamento diferenciado, porque senão transforma-se em confisco. Eu não posso tirar leite de asfalto nem de pedra. Então, a generalidade que foi dada à emenda coloca esse pessoal que está abaixo da linha da pobreza no patamar daqueles que podem e podem pagar muito. Então, eu, em nome da classe dos excluídos, eu faço essa restrição e voto contra a emenda proposta que foi ora discutida. Perfeito. Mais nenhuma justificativa. Emenda ao projeto de lei 746, a emenda, a terceira emenda, supressiva. Vou levar a terceira emenda em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados, se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado. Levar a quarta emenda em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados, os que forem contra, levante e manifeste. Aprovado. Levar a quinta emenda em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados, os que forem contra, levantem e se manifeste. Aprovado. Levar a sexta emenda em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados, os que forem contra, levante e se manifeste. Aprovado. Levar a sétima emenda em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados, os que forem contra, levante e se manifeste. Aprovado. Levar a oitava emenda em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados, os que forem contra, levante e se manifeste. Aprovado. Levar a nona emenda em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados, forem contra, levante e manifeste. Aprovado. Levar a décima emenda em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados, se forem contra, levantem e se manifestem. Aprovado. Levar a 11ª em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados, se forem contra, levantem e se manifeste. Aprovado. Levar a 12ª emenda em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados, os que forem contra, levantem e se manifeste. Aprovado. 13ª emenda em votação.
Aqueles que forem favoráveis, mantenham-se sentados. Se forem contra, levantem e se manifestem. Aprovado. Levar a 14ª em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantenham-se sentados. Se forem contra, levantem e se manifestem. Aprovado. Levar a 15ª em votação. 15ª emenda. Aqueles que forem favoráveis, mantenham-se sentados. Queria que lesse essa aqui. Ok, vereador. Pedir que faça a leitura. A fórmula de promulgação. O parágrafo 2º do artigo 37 passa a vigorar com a seguinte redação. A administração direta e indireta do município somente poderão realizar operações de crédito e encampar dívidas passivas de longo prazo através de leis específicas, ficando já autorizadas a renegociar as dívidas já existentes, com o objetivo de aderir a programas de refinanciamento de dívidas, quando comprovada a vantajosidade das taxas de juros, da redução de multas e da dilatação no prazo de amortização e nos atos de homologados pelos credores. A Câmara Municipal deverá ser informada por ofício dos pormenores da renegociação. Justificação: a operação de crédito é o compromisso financeiro assumido em razão mútuo. Abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda e termos de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhantes. O artigo 32, parágrafo 1º, inciso 1, estabelece a necessidade prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica, tendo em vista que não há como evidenciar na LOA o ato da encampação, assunção de dívida com o INSS, por exemplo. O texto proposto dá mais transparência quando o Executivo necessitar de assumir alguma dívida de longo prazo. Vou colocar em votação. Aqueles que forem favoráveis à emenda 15ª, aqueles que forem favoráveis, fiquem sentados, e os que forem contra, levantem-se e manifestem. Um voto contrário do vereador Washington. Justificativo, vereador? Eu sou favorável ao que está expresso no dispositivo ora em trâmite. Só que com uma restrição. O comunicado que deve ser feito pela gestão pública à Câmara Municipal não pode ser feito através de ofício. Ofício não tem conotação jurídica nenhuma. Não tem validade jurídica nenhuma. Eu entendo que, no caso aí, até se fosse possível, se os vereadores aquecesse, uma correção gramatical até. Seria comunicado previamente à Câmara Municipal com cópia de todos os termos da nova intubulação contratual feita entre a gestor pública e o órgão contratante, ou anuente, ou órgão que está aquecendo dessa nova propositura de parcelamento e pagamento. Porque, modo contrário, o ofício... Estou cansado de receber ofício aqui. Qual é a força jurídica do ofício? Nenhuma. Então, é a mesma coisa que falar para a pessoa, você não pode fazer isso, mas se você fizer, não vai dar nada, não. Porque o ofício é um comunicado, não existe esse termo no direito administrativo. Então, é dizer, não pode, mas se você fizer, tudo bem. Então, essa é uma restrição que eu faço à terminologia inserida dentro da emenda. Porque esse órgão colegiado perde o poder fiscalizador. O ofício, o que é um ofício? Nada. Então, a restrição que eu faço é a questão do processo
de elaboração da emenda, porque ela quis segurar, só que abriu a mão. Senhor presidente, eu entendo que todas as emendas são passíveis de sugestão, né? E é muito bem-vinda, porque essa é a função dessa casa, né? Entendi plenamente o raciocínio do colega vereador Washington, né? Eu acho que talvez a palavra ofício poderia ter ficado genérico, né? Mas podemos expressar melhor a redação, conforme o vereador colocou, redigir a emenda e com um novo escopo, né? De acordo com a sugestão dele. Eu acredito que todos os outros vereadores aqui vão concordar, né? Porque, na realidade, o que vai tratar com o que ele falou? Que venha esclarecido o que vai ser feito para uma análise da Câmara. Se o nobre vereador concordar em participar, eu fico de muito bom grato com a sugestão que ele deu. E a gente retifica a emenda e ela vai com a nova redação, na redação final, com o que o vereador sugeriu. Perfeito. Então, passando agora para a emenda 16. Aí ela fica aprovada. Correto. Sim. Será Perfeito. feito. Perfeito, então. Obrigado. Então, a emenda agora, a emenda 16. Colocar em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados. Se forem contra, levante-se manifeste. Aprovado. Emenda 17. Colocar ela em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentado. Pedir a leitura, vereador? Faça leitura. Altere-se o item 85. Secretaria Municipal de Educação, que passa a vigorar com a seguinte redação: viabilizar o transporte de alunos em eventos culturais e escolares dentro e fora do município, bem como viabilizar o custeio de transporte universitário de acordo com o artigo 202 da Lei Orgânica Municipal. Oferecer transporte escolar aos alunos da educação básica, pública e de ensino superior, para desenvolver atividades e projetos educacionais. Altere-se na unidade 02.06, Secretaria Municipal de Educação, demonstrativo das metas físicas e fiscais por ações, o item 1268, página 214, que passa a vigorar com a seguinte redação: manutenção de serviço público de educação, recursos próprios, vinculados, educação básica, educação e ensino superior. Altere-se na unidade 02.06, Secretaria Municipal de Educação, demonstrativo das metas físicas e fiscais por ações, o programa Ação, item 2160, página 214, que passa a vigorar com a seguinte redação: manutenção, atividades, transporte escolar, ensino fundamental, ensino superior e atendimento unitário. Justificação: a presente emenda se faz necessário, pois, de acordo com o artigo 202 da Lei Orgânica do Município de Nepomuceno, o transporte de estudantes de ensino médio e superior terá que ser previsto pelas leis orçamentárias, desta, feito omitido pelo presente projeto de lei LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, enviado a esta Eglégia Casa. Plenário da Câmara de Vereadores de Nepomuceno. Muito bem. Levar, então, em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados. Se forem contra, levante-se manifeste. Aprovado com um voto contrário do vereador Washington. Justificativo, vereador Washington. Essa é uma matéria extremamente tortuosa, porque as competências, elas são atribuídas via Constituição. Ao município cabe o ensino fundamental básico, que, diga-se de passagem, está aí quase nos estretores da morte. O próprio município, com esse repasse que está totalmente comprometido,
Lamentavelmente, estamos vivendo uma situação de caos econômico em todos os níveis da federação, quer no ente, quer no Estado, quer na União. Eu entendo que é importantíssimo fornecer o transporte para o ensino universitário. Mas a indicação de recursos para tal é muito importante, porque o orçamento antigamente era uma ficção. Você dizia, o orçamento do município é de 100 milhões. Isso antigamente. Hoje, você tem que aproximar o orçamento o mais perto possível da realidade. Eu entendo que dentro de uns 5, 6, 7, até 10 anos por aí, porque a coisa tende a piorar, o município não tem condições econômicas. É uma realidade. Eu não estou aqui para votar uma coisa que não vai acontecer. O município não dispõe de recursos, nem para o ensino fundamental básico. O Estado de Minas é aí um dos ápices da ruína econômica. Esse governo que está em Minas Gerais não paga ninguém. Vai entrar para a história como o maior caloteiro das Gerais. Não a pessoa física de governador, não tem nada contra Pimentel, não tem nada contra ninguém. Estou me direcionando à gestão pública. Ele vai iniciar o não pagamento do servidor público. Nós estamos chegando ao estado caótico do Rio de Janeiro. Em todos os setores. Haja vista que, só um exemplo que eu convivo com ele no dia a dia, não existe defensor público em Nepomuceno, e os advogados que são nomeados para defender, porque ninguém pode processar, pode ser processado em juízo, litigar em juízo sem um profissional. Nenhum até hoje, com raríssimas e antiquíssimas exceções, receberam os honorários. O Estado está falido. A União está falida. O município não precisa nem falar. Eu acho que criar essa atribuição como forma de lei, ela teria que ter conforme a disponibilidade econômica do município. Porque, de forma diversa, nós vamos gerar a desgovernança. Porque lei é para ser cumprida. Como fez sabiamente aquela ministra lá do STJ, ela votou contra e depois acompanhou o voto da maioria, dado ao princípio da estabilidade jurídica. Então, lei é para ser cumprida. Eu acho que todo estudante universitário deve ter as condições para estudar, mas precisa que haja recurso para tal. E você mandar pagar quem não tem dinheiro para pagar, é o mesmo que não pagar, é o mesmo que não fornecer o benefício.
Essa é uma posição mais fática, porque ao município cabe o ensino fundamental básico. E, na medida da disponibilidade econômica, ele pode socorrer o ensino universitário. Essa é a minha posição, por isso eu votei contra a emenda. Pela ordem, só para justificar, a Lei 6.010 de 2009, da deputada Solange Almeida, ela prevê isso tudo que o senhor falou. E ela vem da seguinte forma: o Congresso Nacional decreta que a presente lei regula o direito a todos os alunos regularmente matriculados em curso superior, terceiro grau de curso profissionalizante devidamente autorizados pelo MEC, transporte municipal escolar gratuito. Parágrafo único. Passa a ser obrigatório o transporte gratuito aos alunos universitários e estudantes de curso profissionalizante de rede pública ou privada de ensino. Artigo 2º. O transporte escolar gratuito previsto nessa lei deve garantir ao aluno o transporte pelo trajeto e de volta, devendo estabelecer-se um ponto comum, onde ocorrerão embarque e desembarque dos usuários até a unidade de ensino superior profissionalizante onde estiver matriculado. O parágrafo 3º, doutor, que é o que lhe dá razão, passa a ser a obrigação do município estabelecer os critérios em previsão de suas respectivas leis orçamentárias para a aplicação dessa lei no ano letivo subsequente à sua publicação. Então, o que, na discussão da lei orgânica que a gente teve o cuidado para que o artigo 202, né, doutor, não fosse considerado inconstitucional, era o seguinte, é que o pagamento, se será feito ou não, a gente vai deixar a caso da governança ou da desgovernança, como o senhor bem disse. Mas, para que ele ocorra, ele tem que ser, pelo menos, ser criado na dotação orçamentária, como está no artigo 202. Caso a gente não apontasse nessa LDO, todo o processo da lei orgânica seria jogado por água abaixo. Então, isso foi feito em última instância de esperança de que talvez as coisas melhores, de que talvez a prefeita seja sensível ao caso, mas se a gente não apontasse isso na dotação, aí sim ficaria ao léu e dar uma desesperança aos alunos universitários. O senhor tem toda a razão quando desacredita que vai ser pago, mas a gente também não poderia deixar de ter anotado a criação da dotação para dar, pelo menos, a esperança de que o artigo 202, inciso 4, seja aplicado, bem como a emenda da lei orgânica do Mário, que foi a do transporte dos esportes, como a questão dos enterros, que o Toninho do Marra sempre pediu. Então, é só a criação da dotação. E, se vai ser realmente efetivado em benefício ou pagamento, vai ficar assim a critério do Executivo. Mas aí eu segui uma ordem de que decisões de instâncias superiores têm jogado para os municípios a criação, pelo menos, da anotação da dotação orçamentária nas LDOs, na LOAS e no plano plurianual. Tanto que no PPA que nós votamos, consta a dotação que a prefeita assumiu em pagar. Então, foi só com essa esperança, mas agradeço a intervenção do senhor, que só vem agradecer a emenda. Só para terminar, senhor presidente, tem um preceito constitucional que diz: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Sem querer ser maçante, basta-se ficar um dia no fórum para ver a fila das pessoas que vão em busca do poder do Ministério Público para conseguirem medicamentos para casos extremamente graves, medicamentos de uso permanente. Então,
Então, e diante dessa realidade fática, que se apresenta a olho nu para todos nós, é que eu coloco que o município tem sido constantemente acionado por um fato que, em tese, seria uma questão de SUS, uma questão da União e uma questão do Estado. Então, nós estamos caminhando diretamente para o caos. Nós somos a futura Nicarágua. Porque vai chegar um ponto que, se o dólar disparar, como mostram os cenários econômicos, vai ser difícil dividir a miséria. Repito, sou favorável ao transporte universitário gratuito para os alunos que não dispõem de recursos para pagá-lo. Aqui também há a generalidade, porque nós não estamos vivendo um momento de bonança. Eu acho que esse critério teria que ser adotado, em última instância, para que se pagasse para quem precisa. Porque, senão, nós estaremos tratando igualmente os desiguais. Vai se dar para quem não precisa, em nome de uma justiça que está sendo feita para quem precisa. Todos irão participar do banquete. E a situação atual não permite essa igualdade desigual que está se descortinando na nação brasileira. Doutor, só uma réplicazinha. A forma do pagamento, a gente, se vai ter ou não, a gente, provavelmente, se isso caso ocorra, vai ser discutida a posteriori. No caso, a gente está só indicando a dotação que foi omitida. Mas a forma é só quando ela quiser, se ela puder e, se Deus quiser, quando vier. Senhor presidente, A palavra, vereador. eu queria só fazer uma menção do meu voto favorável à emenda do vereador Adelano, por entender que a lei de diretriz orçamentária é uma ferramenta de execução, né? Uma vez que não está aqui, você não tem como fazer a execução. Então, eu entendo que a intenção do vereador foi que criasse uma ferramenta que já ficasse disponível para que, assim que o município tenha a disponibilidade de caixa, possa vir no futuro, quem sabe, a utilizar e ajudar o transporte universitário. E lembrando que existe uma lei em vigor, né? Existe uma lei que foi aprovada por essa casa, não me lembro o ano, que regulamenta até a questão de quem tem, de quem não pode ter, os critérios. E que poderá, no futuro, quem sabe, até ser aperfeiçoada e melhorada. Então, essa é a minha justificativa do apoio, no intuito, no incentivo de que a situação melhore e o Executivo, né, tenha em suas mãos a ferramenta apropriada para que possa fazer uso. Bem. Mais alguma justificativa? Então, vou levar a emenda, juntamente com o projeto, em votação, só lembrando que as emendas número 2 e número 17 teve um voto contrário. Só voto lá atrás. 2 e 17, não é isso? Então, eu vou levar as emendas junto com o projeto 746. Projeto com as emendas. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados. Aqueles que forem contra, levante-se e manifeste.
Aprovado. Alteração. Lembrando que a emenda 15 é a sugestão do Sim. vereador. Alteração da redação. Isso. Grande expediente, avisos. Antes de dar um aviso, queria aqui parabenizar o nosso amigo Léo. Amanhã está ficando mais velho, né, Léo? Os parabéns, que Deus te abençoe e te ilumine muito. Que você continue sendo esse menino bacana aí, que a gente conhece e todo mundo gosta. A Câmara Municipal de Nepomuceno comunica o pregão presencial número 004/2018, procedimento licitatório número 008/2018, ficou deserta, sendo realizado um novo processo licitatório que será no dia 31 de julho de 2018, às 9 horas, para a contratação da empresa especializada para prestação de serviços gráficos de editoração, diagramação, correção sintática e ortográfica, formatação das normas da BNT e impressão de livros da Lei Orgânica e Regimento Interno, Código de Ética da Câmara Municipal de Nepomuceno. Quarta-feira, lembrando os senhores, a reunião do Parlamento Jovem, amanhã, às 19 horas. Gostaria de contar com a participação dos senhores vereadores e de todos que estão nos assistindo. Ordem do dia da próxima reunião, projeto de lei 747, 11 de junho de 2018, projeto de lei 748, 11 de julho de 2018, projeto de decreto legislativo 79/2018, projeto de lei complementar 189, 11 de junho de 2018. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos na próxima reunião ordinária, realizar-se às 19 horas, no dia 6 de agosto de 2018. Então, com relação ao que nós discutimos aqui, aquele projeto da... Não, o crédito especial, né? Com relação ao SAMU, qualquer coisa, informa os senhores, mas está decretado o recesso. Uma boa noite a todos.